Tiago Savoldi é o nosso convidado de hoje aqui no canal da NDPZ, também no Belos Entrevista, e nós vamos falar de assuntos ligados a metaverso, ligados à tecnologia, ligados à internet, assuntos ligados à inovação. Em primeiro lugar, vou falar rapidamente sobre o Tiago. O Tiago é nascido aqui em Concórdia, mas há muito tempo está fora de Concórdia, né? Morou em Florianópolis, morou em Itajaí e agora mora em São Paulo. Tiago, muito obrigado pela sua disposição em participar aqui do nosso programa, desse nosso encontro, dessa nossa conversa sobre inovação, sobre tecnologia, sobre internet também. Eu preciso inicialmente que você se apresente, Tiago. Diga o que você faz, né? Fica mais fácil aqui do que eu ler aquilo que você está fazendo, aonde você trabalha. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa tua ligação com Concórdia, nesse movimento que nós temos aqui, o movimento ligado ao evento hoje, ligado a um evento realizado há pouco tempo aqui sobre o metaverso, a sua ligação com o Alexandre Weimer e com toda essa ideia de contribuição para que Concórdia tire proveito dessa transformação que nós estamos vivendo. Bom, Clério, primeiro é um prazer enorme estar aqui. É um prazer muito grande estar em casa. Concórdia sempre me recebe muito bem, eu gosto muito de estar aqui, então conseguir estar aqui, falar com você, falar com o seu público, para mim é realmente um momento de muita gratidão. Eu hoje sou um profissional de marketing com foco em estratégia de negócios e growth e crescimento desses negócios, mas sempre pautado em digitalização e inovação tecnológica, né? Então, a minha carreira seguiu um caminho de marketing estratégico, mas sempre pautado e cruzando a tecnologia para que esses processos sejam mais fluidos, mais fáceis e mais inteligentes também. Tiago, hoje você mora em São Paulo, trabalha em São Paulo. Conta pra gente o que você faz lá, qual é a empresa que você atua? É a John John, na área de marketing, como é que é? Hoje eu tô na John John. A John John é uma das marcas do Grupo Restock, né? O Grupo Restock é uma empresa de moda, é um grupo controlador de marcas de moda, que tem Lelis Blanc, Rosa Chá, John John, e que talvez seja mais familiarizado, é o grupo que comprou a Dudalina alguns anos atrás e hoje ela faz parte do core. Eu trabalho com a parte de estratégia lá, muito focada em varejo, seja nas lojas físicas, seja na venda via e-commerce. Então, tudo que passa de desenho de estratégia, crescimento de negócio focado na parte de varejo, no atendimento ao consumidor, e aí invariavelmente passa pelas tecnologias, pelas experiências que a gente leva para a loja, pela experiência do digital, como que a gente se comunica e que tipo de interação eu dou para melhorar essa relação com o consumidor final. E no paralelo, eu tenho investido em algumas startups de tecnologia também, focadas em marketing e, obviamente, no metaverso para trazer essas marcas para dentro desse movimento. Pois é, Tiago, você tem experiências, então, dentro do mercado brasileiro e também contatos e experiências internacionais. Você já esteve no Vale do Silício, em outros locais, agora vai para Nova York. Conta para a gente o que você viu lá fora, faz uma comparação com o que você vê aqui dentro. A gente precisa olhar muito para quem já está construindo, seja dentro, seja fora do Brasil. Eu acho que ter um espelho e ter uma referência sempre vai ajudar a gente a evoluir os nossos negócios com uma velocidade maior. E aí, invariavelmente, o mercado americano ele sempre foi referência em tecnologia e em evolução, e eu olho para lá com muito carinho há muito tempo, né? Em 2019 foi meu primeiro contato com o metaverso, foi onde eu comecei a falar um pouco sobre essas tecnologias e sobre essa relação tecnológica desse mundo mais imersivo com marketing, numa viagem para São Francisco, onde estavam reunidos aí talvez os maiores players do mundo para falar de tecnologia, com foco em atendimento de cliente. Eu fiz uma especialização recentemente na Universidade da Virgínia também, aproveitei esse movimento da pandemia e fiz de maneira de educação à distância, mas eram aulas ao vivo e com professores que estavam lá o tempo todo fazendo o movimento de maneira online, né? E Nova York
há muitos anos é referência, né? Tem uma feira chamada NRF, Big Show, que reúne os profissionais, de novo, do mundo inteiro, grandes empresas, grandes corporações que vão falar sobre inovação focada no varejo, focada na experiência de compra, focada em tecnologia e como a gente deixa esse foco no cliente mais fluido e mais interessante. E aí, obviamente, a pauta desse ano vai ser talvez 60% metaverso e as suas aplicações, que é um pouco do que eu defendo. Assim, não dá para a gente falar de algo 100% artificial sem trazer ele para uma vivência do dia a dia. Então, os Estados Unidos têm um acesso maior, têm um desenvolvimento tecnológico muito maior e já praticam o uso desse tipo de tecnologia no dia a dia. Então, a gente vai para lá para entender o que já está acontecendo e não pensar no que pode acontecer um dia. Claro que sempre tem esse olhar, né, dos próximos anos, dos próximos 5, mas eles já estão vivendo isso no seu dia a dia lá. Pois é, se a gente falar em grandes diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, o outro país, o que você traça? A nossa questão é mais de infraestrutura ou é mais de conhecimento? Qual é que é? Eu acho o Brasil o país mais criativo do mundo, sinceramente. O brasileiro tem isso na sua essência, mas a gente ainda tem algumas barreiras, que é, primeiro, uma barreira de acesso à infraestrutura de hardware, de equipamento. Então, os equipamentos de ponta de tecnologia, e eu não estou falando de equipamento de ponta de grandes corporações, estou falando de um celular com toda a tecnologia possível embarcada, ele é um celular muito caro para a nossa realidade. Ele talvez vai custar 7 ou 8 salários mínimos, enquanto nos Estados Unidos o mesmo celular custa 60%, 70% de um salário mínimo. Quando a gente fala desses gadgets tecnológicos atuais, como óculos de realidade virtual, por exemplo, custa 15% de um salário mínimo. Aqui no Brasil custam 4 salários mínimos. Então a gente passa por essa primeira barreira. A segunda barreira é de acesso à internet. Às vezes, para a gente que está aqui, né, seja ouvindo rádio, ouvindo um podcast ou vendo um vídeo no YouTube, às vezes é até difícil para a gente pensar que talvez 30% da população brasileira não tenha acesso à internet. Não tem um smartphone, que nem imagina que no smartphone vai conseguir acessar a Globo, assistir uma novela ou qualquer outro tipo de coisa que já faz parte do seu dia a dia. Então, já há um distanciamento tecnológico e de acesso aqui no Brasil, e aí quando a gente compara o Brasil com outros países, essa barreira é muito maior. É verdade. E tem dados aí que eu até tive acesso há pouco tempo, mostrando, nós chamamos de exclusão digital, que é no Brasil, que é elevada, como você destacou, e que ela é baixa na Europa, é baixa nos Estados Unidos. Agora, no mundo, né, quando a gente fala que o mundo tem problemas de pobreza e tal, tem problemas graves também nessa área da exclusão digital. Tem um dado de um órgão da ONU dizendo que nós temos 3,6 bilhões de pessoas que não têm acesso à internet. É claro que nos países menos desenvolvidos o problema é mais grave, mas ter acesso é uma coisa importante, não é, Tiago? Ter acesso, quer dizer, se nós tivéssemos mais gente com acesso, no interior também, porque nós temos um interior aqui altamente desenvolvido, mas às vezes, óbvio que as propriedades mais tecnificadas, mais bem estruturadas, de uma forma ou de outra, elas têm acesso a essas plataformas, têm uma infraestrutura, mas faria bem para o país nós não termos esses 30% excluídos. Exato, e mais do que só pensar na interação social, né, Clélio, você trouxe um ponto que é importante. Somos um país de uma riqueza agrícola enorme. Eu falava recentemente com um grupo de empresários sobre isso. O agronegócio brasileiro ainda não teve uma startup que explodiu e trouxe uma grande solução. E talvez passe pelo fato de, nestas áreas, você não ter um acesso à internet tão rápido, de você não conseguir digitalizar, de não conseguir coletar dados e não conseguir levar uma solução tecnológica para esse espaço, porque não tem cobertura. Então você acaba limitando a criatividade e às vezes deixando de solucionar um problema ou até de potencializar um mercado que para a gente é tão importante. Tiago, nós queremos falar contigo sobre metaverso. O que é isso? Explique para nós. Você sabe que quando o Mark Zuckerberg lançou
ele lançou toda uma explicação também em inglês. Eu dei uma olhadinha na primeira parte, não tinha tradução e abandonei, né? Mas, ouvindo a palestra do Tiago há poucos dias aqui em Concórdia e lendo tutoriais, lendo outras matérias, a gente tem, enfim, começa a se informar sobre isso, a ter um conhecimento, mas é um assunto ainda desconhecido. Então explica pra gente, primeiro, o que é Meta, essa empresa que era antes se chamava Facebook, né? E o que é o metaverso? Bom, começar de trás para frente, então, para todo mundo entender. Metaverso é um espaço que obrigatoriamente precisa estar conectado, ele precisa ser online. Então essa é a primeira prerrogativa. Mas é um espaço onde a gente consegue reproduzir atividades reais, atividades que a gente faz no mundo real dentro desse espaço conectado. E aí quando a gente fala dessas atividades, a gente vai falar de interação social, eu vou conseguir encontrar com uma pessoa, obviamente usando um avatar 3D dentro de um espaço social, eu vou conseguir trabalhar, eu vou ter um tipo de relação com as pessoas lá dentro, mas a gente também está falando de transação financeira dentro de um espaço que é 100% online, que são as criptomoedas. Criptomoeda não existe fisicamente, mas tem a mesma função do dinheiro no mundo real. Então eu estou reproduzindo dentro do ambiente online o que é físico também. Então sempre que a gente pensar em metaverso, a gente não está falando necessariamente sobre um ambiente virtual, tecnológico, a gente está falando de uma tecnologia a serviço das coisas que já acontecem no mundo real. Então, de novo, voltando ao conceito, um espaço online, digital, que reproduz as ações que a gente tem no mundo real. E a grande diferença do metaverso que a gente chama de Web 3.0, é o próximo passo da internet para o que a gente tem hoje, é porque ele é focado em atividades. Eu preciso interagir. Eu não posso simplesmente considerar metaverso um lugar onde eu subo uma foto inerte e que alguém vai lá, curtir ou comentar. As pessoas não estão interagindo, elas não estão tendo um tipo de atividade, elas não estão se movimentando. Então o metaverso ele tem foco em atividades, ele tem foco nas pessoas. E aí, quando a gente fala do Meta e do movimento do Facebook, agora depois de novembro, todo mundo fala em metaverso por causa do Mark. Eu vejo esse movimento de duas maneiras. Primeiro, olhando para trás. Em 2014, ele comprou a Oculus, que é uma empresa de realidade virtual e que fazia os óculos de realidade virtual que ele vende hoje, mas muito focado para aprendizado, muito focado em vou criar uma situação para levar para um treinamento de uma companhia. Lugares de difícil acesso, que eu preciso fazer um treinamento de solda subaquática. Os treinamentos primeiro eram dentro desse espaço e era isso que a Oculus fazia. Quando o Mark teve acesso, ele falou, opa, me parece que se a gente conectar e der um uso social, vai ser a evolução das redes sociais. E foi isso que ele fez em 2014, há 7 anos atrás. Então, ele comprou, ele entendeu, ele fez todo um acompanhamento para, em 2019, lançar o Oculus Quest, que foi o primeiro aparelho que tinha algum tipo de relação social, algum tipo de interatividade, que saiu dessa conexão simples de vou para dentro de um espaço onde eu reproduzi o meu ambiente de trabalho ou um ambiente, mas é que eu não conseguia me conectar com ninguém. Então ele já começou a fazer esse movimento e aí no começo de novembro ele vem e muda a roupagem da marca dele, do grupo que controla o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e a Oculus, passa a chamar de Meta para focar nessa evolução das redes sociais, nessa evolução da internet. E eu não acho, aliás, eu tenho certeza que não é um movimento de algo que ele tem pronto agora, porque o que ele tem pronto agora é o óculos, que tem suas limitações por causa de custo e de preço, mas muito mais fazendo a gente estar aqui falando sobre o movimento dele. E se nós estamos aqui falando sobre o movimento dele, quantas empresas pelo mundo de tecnologia, de inovação, pararam tudo o que estavam fazendo e viraram os seus olhos para o Meta. E quando o Mark lançou a virada do Meta, ele já falou aonde ele vai chegar, que tipo de interação e que tipo de tecnologia a gente vai ter daqui 10 anos. Então todo mundo agora está se movimentando para entregar o que ele vislumbrou para os próximos 10 anos. Não acho que ele tenha nada pronto.
ele tem a capacidade de nos provocar a todos para construir aquilo que ele acredita. E aí, nas semanas subsequentes, a Apple vem e fala que em 10 anos vai descontinuar o celular, porque o aparelho vai ser outro, possivelmente um óculos. A Microsoft vem essa última semana, Bill Gates, para dizer que em 3 anos as reuniões virtuais, não as reuniões presenciais, mas as reuniões virtuais vão acontecer dentro de um espaço do metaverso. Então, quem tinha um projeto escondido na gaveta, puxa, joga para a mesa, para se apropriar também desse movimento e para dizer, não é só o Zuckerberg que está fazendo, existe todo um aparato, todo um movimento mundial em torno disso. Então, tem um momento agora que fala da construção que ele fez, mas é muito mais jogando uma semente para o futuro e contando com o que ainda vai acontecer. Então, o metaverso não é algo que não existia. Ele já estava, de alguma maneira, acontecendo. E é um processo, é uma mudança, ou é, enfim, uma disrupção até, que está acontecendo. Esses movimentos de metaverso, eles já acontecem há bastante tempo. Se a gente pegar a indústria de videogame, por exemplo, quantas pessoas hoje, talvez dos 35 anos para baixo, já têm a sua atividade profissional principal dentro de um game? Seja jogando efetivamente, participando de campeonatos, seja estando dentro de um videogame que tem atividades lá dentro e desempenhando alguma função pré-estabelecida para que aquele game, que aquele jogo aconteça. Então, assim, já existiam lugares onde as pessoas se transformavam num avatar ou construíam seu próprio avatar para fazer atividades remuneradas. Então, esses ambientes, eles já existem há bastante tempo. Obviamente eles se democratizaram mais nos últimos anos. A pandemia acelerou esse movimento, acelerou a gente a entender que tinha muita gente já dentro desses espaços. Então, eu falo muito do mundo dos jogos porque toda essa realidade que está sendo construída, ela é baseada no que já é uma realidade do videogame. O videogame já oferece isso, de você ter um avatar, ter uma função, ter uma interação social. Então, na pandemia, a gente viu o mercado de games no Brasil, por exemplo, explodir e hoje, quando a gente olha o mundo, a indústria do videogame é muito maior do que a indústria do cinema e da música somadas. Então, esse movimento já estava acontecendo e eu brinquei recentemente, né? A gente falou sobre estar vivendo uma dobra no tempo, onde, como a gente teve da fita cassete para o CD, do CD para o podcast, para o Spotify, enfim. Mas esse movimento ele está acontecendo e de repente a virada vai ocorrer e a gente não percebeu. E nessa discussão a gente falou um pouquinho sobre a TV conectada. Vocês conseguem lembrar quando foi que vocês deixaram de ter uma TV analógica para uma TV smart? Ninguém consegue. É impossível você lembrar em que momento, você vai ter que parar para lembrar o dia que eu comprei. Mas não o dia que você comprou, mas o dia que a sua vida passou a funcionar dentro de uma TV conectada. E talvez esse movimento deva ter acontecido 7, 8 anos no máximo e a gente nem se deu conta. Então o que está acontecendo com o metaverso agora é algo muito parecido, com a diferença que em 2013, 2014 ninguém levantou a mão e falou assim, agora eu sou o dono da Smart, que é a movimentação que a gente fez para as televisões, por exemplo. Tiago Savoldi, daqui a pouco nós vamos falar sobre os games, que eu vi dados que você mesmo apresentou, que eles têm uma importância, não vamos falar só de envolvimento das pessoas, mas também uma importância econômica. Você já comparou a questão com o cinema e com a música, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Agora me diz o seguinte, nós estamos falando aqui para pessoas do interior de Santa Catarina, tem produtores que nos ouvem, tem trabalhadores que nos veem. O que simplificando, vai mudar de significativo na vida real? E explica um pouco melhor essa questão da vida real e da presença virtual, né? Dessa existência virtual, que ela também, repetindo a palavra, ela também já existe, nós também já estamos nisso de algum jeito, através do Instagram, do Facebook. A gente não é uma figura só, né? Explica um pouco melhor, fale um pouco melhor, comente esse assunto. Acho que você foi muito feliz, Cléio. A gente já está figurando com os nossos avatares digitais usando a nossa própria foto.
Quando você vai para o Instagram, você tem um tipo de posicionamento, um tipo de relação. Você vai para o Facebook, você tem outro. No LinkedIn, para quem usa, que é uma rede profissional, você tem outro. Você precisa se posicionar de outra maneira. Então, a gente já é várias personas diferentes baseado no ambiente onde a gente está. Sempre foi assim na vida real também. Dependendo do momento onde a gente estava, a gente precisava se transformar um pouquinho. O que eu acho que deve chegar na gente mais rápido não é esta parte visual do metaverso, mas sim os casos de uso que a gente não consegue pegar ou ver. Vou dar um exemplo muito claro. A gente fala muito sobre NFT. NFT é uma sigla que dá nome a um código que a gente usava recentemente para quem trabalhava com alguns bancos. Você ganhava uma chavinha que o token ficava mudando o tempo todo, que você tinha uma chave de acesso para usar ele como uma senha, e é nisso que essas NFTs funcionam. Então, assim, NFT nada mais é do que uma sigla para um código que garante a propriedade de algo. Então, assim, se eu tenho aquele código, está garantido que ele é meu, e principalmente a autenticidade. Porque como é algo que roda num ambiente totalmente digital, protegido, que não tem como ser fraudado, se você tem esse certificado, o certificado a qual aquele código se refere é de algo que é seu e que é real. E é como se fosse um mini contrato, como se fosse uma espécie de um registro de cartório. Então eu acho que essas autenticações digitais que já acontecem nessa web conectada vão passar a acontecer na vida real também. Porque quando a gente faz um registro de compra e venda de imóvel, eu estou vendendo meu imóvel para alguém, eu não sei se a pessoa me paga primeiro, se eu assino depois, se eu assino primeiro ela me paga depois, e se eu assinar o contrato e ela desaparece, como é que isso funciona. Nesta Web 3.0, nesse metaverso, você vai ter a sua carteira digital, ou seja, a tua conta bancária conectada com esse certificado e com uma rede de computador inteligente que faz essa transação automática. Então, no momento que você dá o ok da compra do ativo, esta mesma rede pega o dinheiro da tua conta e transfere para a minha. Então, tudo isso funciona de uma maneira fluida, de uma maneira sem burocracia, sem fraude, sem nenhum tipo de corrupção e impossivelmente sem algum tipo de interferência de algum órgão regulamentador ou até de alguém... A gente sabe que tem, infelizmente a gente vive num mundo onde as pessoas acabam fazendo coisas erradas, mas não vou te vender um ativo por um valor X, mas vou registrar 50% do valor desse ativo para pagar menos imposto, por exemplo. Então, esse tipo de coisa que é o que movimenta o metaverso, que é toda essa questão virtual das transações, isso para mim é uma realidade que está muito perto de acontecer e que daqui a pouco a gente vai viver isso, como a gente falou recentemente, né? Essa dobra vai acontecer, a gente nem percebeu. E aí, quando a gente fala das relações virtuais, eu acho que o primeiro mercado, ou o primeiro movimento que vai sentir isso nos próximos 1 ou 2 anos é a educação. A educação precisa disso, a gente já falou, e todos os fóruns que eu vou para falar de tecnologia e de metaverso, eu preciso falar desse tema, porque primeiro que está diretamente relacionado com o comportamento humano, e depois como pai de criança preocupado com o desenvolvimento, a gente precisa fazer alguma coisa pela educação. E a educação precisa dessa transformação. E como ela está sem transformação há muitos anos, ela chega nesse momento sendo provocada, e essa transformação já vai acontecer num ambiente de realidade virtual, de realidade aumentada. Eu sempre dou o exemplo, né? Por que eu vou ter aula de história, talvez com um professor, se eu vou ter a possibilidade de entrar num ambiente imersivo, ir para o Egito, conseguir ver a pirâmide, interagir, e quem vai me dar esta aula é um guia nativo que reteve todo o conhecimento, que não precisou passar o conhecimento. Então, essa é uma das coisas que esse ambiente virtual, que esse metaverso vai proporcionar para a gente. Eu não vou mais ter intermediadores nas interações, eu vou direto na fonte. Isso vai funcionar na educação, mas vai funcionar talvez numa indústria da música. Eu vou ter uma plataforma digital de música que não vai mais precisar da intermediação de uma gravadora.
com a capacidade da música e com o poder que a comunidade tem de dizer que a música é muito boa, eu vou pagar direto para o produtor musical, direto para a banda não precisa mais dividir com ninguém. Então essas conexões diretas, para mim, elas vão acontecer de uma maneira tão rápida e tão fluida que, de novo, a gente nem percebeu e elas vão acontecer. Tiago, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse período, só para a gente fazer a relação e a ligação, né? Há acontecimentos na humanidade que são determinantes, eles provocam realmente uma mudança, e a impressão que se tem às vezes é que a humanidade dá um passo para trás, mas depois ela dá um salto, né? Claro, salto para cima, para frente. E a pandemia me dá uma ideia de que ela permitiu isso na área tecnológica e principalmente nessa área do ensino e da educação. Quebrou um paradigma? Quebrou um paradigma gigante. Eu acho que o movimento que acontece quando a gente tem uma ruptura no processo, na linha do tempo, de uma necessidade de mudança, a gente, pelo medo, a gente acaba se resignando. E isso serve para as pessoas, para as empresas e para os movimentos. Mas quando todo mundo acaba ficando resignado, alguém sai correndo, alguém toma a frente. E alguém precisava fazer alguma coisa, a gente não ia poder ficar parado. Imagina se em março de 2020 a gente falasse assim, beleza, vamos parar, vamos todo mundo para dentro de casa, vamos parar e vamos esperar passar. Se foram 2 anos e a gente está aqui com os protocolos, com os cuidados, a pandemia não passou e essa doença não vai mais nos deixar. Então, a gente precisou parar para alguém sair correndo e dizer o que a gente consegue fazer. E aí quando a gente fala de educação, fala assim, mas meu Deus, meu filho vai ter aula virtual. Eu acho que esse paradigma era muito mais dos pais do que dos filhos. Porque o que a aula virtual proporciona? Proporciona uma interação mais fácil, não tem deslocamento, a criança está num ambiente um pouco menos hostil, talvez para algumas, muito mais imersivo. E que eu estou aqui falando com o professor sobre um assunto, ele está me falando um negócio, eu não entendi direito, eu não quero interromper a aula. Eu digitei e usei as redes sociais ou as plataformas de pesquisa para ter acesso ao complemento do conteúdo, né? Então, é um paradigma que talvez até eu tinha, ou a gente como todo, como sociedade tinha, que não dá para educar, ou não dá para passar conhecimento via online, sem estar presencialmente. E funcionou assim na escola, funcionou assim para a gente. Quantas lives, quantos artigos a gente leu, quanto conteúdo a gente consumiu online de pessoas que talvez a gente nem conhecia pré-pandemia, mas que a gente se alimenta do conhecimento dessas pessoas hoje. Então, nunca uma pandemia vai ser benéfica, mas o movimento de você precisar achar uma saída, ele faz com que os paradigmas sejam quebrados mais rápido, e para mim foi isso que aconteceu. E aí abriu portas para a gente repensar a sociedade como um todo e a forma como a gente interage como um todo. Tiago, assim como na educação, esse processo híbrido, né, você ter aula presencial e aula online e tal, isso também certamente não, aconteceu e acontece nas atividades, no trabalho né? Por exemplo, a gente viu o futebol parando durante a pandemia, o período mais agudo, e os jogadores sendo orientados, né, de alguma maneira, à distância para fazerem atividades, né? Um outro aspecto que gostaria que você falasse, Tiago, é o seguinte: nós vimos no passado, nos filmes e tal, e nas leituras, os robôs como competidores quase ao ser humano. E nós vemos hoje que não, né, que a robótica, ela é facilitadora. E a robótica não é necessária, o robô não é necessariamente um equipamento que se move lá, que está aparecendo. É mais um processo. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial. Nós temos a nossa inteligência e essa inteligência está associada, acoplada a processos artificiais para aumentar a nossa capacidade. O que se diz sobre isso? É justamente na linha que você falou, assim, a gente tem a nossa inteligência e ela tem uma limitação, e não uma limitação criativa, mas uma limitação de velocidade. Então, o que aconteceu, vou fazer um paralelo com os negócios, né? Eu precisava testar hipóteses dentro dos negócios, eu precisava entender que talvez estava acontecendo uma tendência e fazer uma mudança. E para fazer essa mudança, eu tinha que provocar cenários para você ir para uma reunião e falar assim, se a gente fizer essa mudança, a gente vai colher isso lá na frente. E dava errado, muitas vezes dava certo. A inteligência artificial, para mim, ela é a grande mudança tecnológica que a gente passou, e é algo que nas empresas ela existe
quase como condição sine qua non hoje de uma evolução do negócio. Então, o que ela faz na prática? O computador não necessariamente, de novo, ele é um 3D, ele é um humanoide, ele é um computador, efetivamente, que está ali processando dados. Então, ele recebe todos os dados, ele começa a ver comportamento em tempo real, comportamento de consumo, o comportamento do funcionamento de uma máquina, de um processo, e a partir desse momento ele tem uma capacidade do processador de testar vários cenários ao mesmo tempo. E a gente está falando de vários, estamos falando de milhares de cenários num espaço de meia hora, 1 hora. E aí ele faz todos os testes de cenário até o final e volta com você com o resultado dizendo assim, vai por aqui que a minha probabilidade de acerto é de 99,x%. Tá? Inclusive envolvendo comportamento humano, isso? Envolvendo decisão de compra, decisão? Com certeza. Para mim, o maior exemplo que a gente tem, e de novo, que a gente não percebe, é quando você abre seus aplicativos de streaming, né? Cada um usa o seu, mas a recomendação que aparece ali é baseado, não é necessariamente naquilo que você consome sozinho. Ele pega todo o teu comportamento dos filmes que você assiste, das escolhas, porque um dia você tem um tipo de humor, outro dia você tem outro, e aí os filmes que você escolhe ali são baseados nisso. Mas ele cruza esse teu comportamento com o comportamento de pessoas semelhantes a você e ele vai sugerir o que provavelmente você gosta. Então, quando você abre a sua TV e você vê ali os filmes sugeridos, fala assim, beleza, tá bom, você foi baseado naquilo que eu já vi. Assim, não necessariamente, ele usou aquilo que você já viu, cruzou com as pessoas que já viram aqueles filmes e ele testou o cenário. As pessoas já viram e elas continuaram assistindo e para onde elas foram com mais frequência para oferecer para você aquilo que você vai querer assistir e não aquilo que você já assistiu. Tiago, uma outra situação que eu sempre tive preocupação e eu me perguntava o que vai acontecer com a pequena empresa, essa empresa da esquina, essa empresa familiar, com o e-commerce, com toda essa revolução tecnológica que está acontecendo. Essa empresa vai ser engolida, essa empresa vai morrer. O que a gente viu de novo durante a pandemia e está vendo agora? Que essas empresas encontraram formas de se comunicar com o seu público. E você trabalha, por exemplo, numa grande corporação e ela tem um tipo de comunicação, de relação com o seu consumidor. E essa empresa pequena, ela também está descobrindo. Então, falando para os nossos negócios, quando eu digo nossos negócios, são as pequenas e médias empresas do interior ou das cidades grandes também, o que a tecnologia pode aumentar e qual é que é a ameaça para elas também. Eu acho assim, Clério, que esse acesso à tecnologia e ao tipo de tecnologia que a gente precisa para o negócio funcionar, ele está cada vez mais democrático. Então, todo mundo já tem capacidade de pagar um valor muito pequeno para conseguir ter uma base de dados para entender o seu cliente, para ter um aplicativo de CRM, por exemplo, onde você tem catalogado todos os seus clientes que você alimenta com o comportamento e ele mesmo vai te dizendo assim, está na hora de ligar para o Clélio porque faz X tempo que ele não vem para cá, ou oferece esse tipo de produto porque é isso que ele gosta, ou baseado no que eu comprei agora para revender, este portfólio funciona para este cliente e este para esse. Então, essa tecnologia do que a gente chama de CRM, que é o relacionamento com o consumidor, a gestão do relacionamento, ela está extremamente disponível para todo mundo. Mas não é a tecnologia de ponta avançada, não, mas é a tecnologia que a gente precisa para o negócio funcionar. Eu acho que é isso que talvez nos distancia de uma adoção de tecnologia. Fala assim, mas o meu negócio não precisa de tecnologia porque tecnologia é um supercomputador com um robô que vai fazer o negócio funcionar. Não, é a tecnologia que você precisa para o seu negócio. Então, está à disposição. E eu acho que potencializa muito mais os negócios pequenos do que os grandes, porque atrás de toda relação comercial existe uma relação de pessoas, existe uma aproximação. E quando a gente fala do marketing atual, das necessidades atuais, ela está muito mais sobre o relacionamento personalizado. E aí, falando do lado da grande empresa, por que a gente tem que usar a inteligência artificial? Porque a gente tem 50 mil pessoas no portfólio, só que cada uma dessas pessoas quer ser tratada pelo seu nome, receber as informações do seu jeito e receber as recomendações do seu jeito. Então, eu não tenho 50 mil pessoas para falar individualmente com cada uma, eu preciso usar conhecimento de máquina
e essa relação para gerar um e-mail com um nome bonitinho que parece que foi feito para você, escrito por uma pessoa. E o pequeno negócio, ele se potencializa quando ele usa esse tipo de inteligência que já está à disposição também. Muito bem, Tiago, vamos falar de mais dois assuntos. Um deles que nós ficamos pendentes durante a nossa conversa envolve o universo dos games. Por que é tão importante as empresas pensarem nisso? Quantos praticantes nós temos no Brasil, no mundo, e o impacto econômico disso? Bom, como eu falei antes, né, a indústria dos games no mundo, ela é maior do que a indústria do cinema e do que a indústria da música juntas. E quando a gente fala de Brasil, o Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos relacionados a game, ou o terceiro país que mais fica consumindo conteúdo, produtos, videogames no mundo. Só perde para a China e para os Estados Unidos, que tem populações muito maiores e poderes aquisitivos muito maiores. Então, no universo game, somos o terceiro do mundo. E esse terceiro do mundo é porque 72% das pessoas joga algum tipo de jogo no Brasil. E talvez você vai falar, mas eu jogo... 72%. São 140 milhões de pessoas, mais ou menos, que tem algum tipo de jogo. E talvez você tenha um joguinho no teu celular que você não percebe, mas você é impactado diretamente por anúncio de marca. Talvez você tenha que assistir um anúncio para conseguir ter mais uma vida, ou para ter acesso a um poder diferenciado dentro do jogo. Então, os jogos fazem parte da vida do brasileiro com uma presença extremamente forte. E aí, você invariavelmente monetiza esse tipo de interação. O Brasil vai fechar 2021 com uma receita relativa a game, seja comprando o jogo ou comprando itens de dentro do game, de 2,1 bilhões de dólares. A gente está falando com a moeda real hoje, da conversão do dólar, algo perto dos 12 bilhões de reais. Então, é uma indústria muito grande, que está na mão de todo mundo, que talvez seja mais democrática do que um jornal transmitido na televisão, e que precisa ser explorada. E que a gente cria uma barreira tão grande de ser algo infantil, e quando a gente olha desses 72% aí, quase 60% desses jogadores, eles têm entre 25 e 40 anos. Então, ele é uma realidade da população brasileira e não é uma realidade das crianças brasileiras. Tiago Savoldi, nosso convidado do programa aqui do canal NDPZ, para a gente encerrando a nossa conversa de agora. Espero que a gente tenha outras, viu, Tiago? Porque é tão amplo e tão dinâmico esse campo que a gente tem que conversar sempre. Como é que você vê Concórdia, como é que você vê a região, Santa Catarina, nesse universo aí da inovação, da tecnologia? Você fez uma comparação do Brasil com o mundo, fale Concórdia com o Brasil. Bom, quando eu penso em Concórdia, eu não consigo deixar de voltar no tempo e talvez pensar que não sei precisar bem, mas talvez há 70 anos atrás, um concordiense resolveu comprar um avião para fazer trânsito de produto daqui para São Paulo. Então, Concórdia, para mim, é um celeiro de empreendedorismo. Existem movimentos acontecendo. Eu saí de São Paulo para vir para cá 2 vezes num período talvez de 2 meses para falar em eventos que têm repercussão nacional, que falam sobre inovação, empreendedorismo, marketing. Então, Concórdia está se posicionando como um espaço onde as pessoas têm buscado e trazido conhecimento para esse desenvolvimento, seja tecnológico, seja de empreendedorismo. Então, eu olho com muito carinho, claro, né? A gente sempre olha para casa, mas a Sadia foi fundada aqui por um cara que talvez na época dele estava falando do metaverso dele em comprar um avião para levar produto para São Paulo. O que significou isso há 70 anos atrás? Então, talvez seja o mesmo movimento que está se fazendo hoje, de ter uma galera aqui de Concórdia, que está tendo o prazer de aprender, de apoiar e de ajudar, de construir um espaço físico para falar de metaverso, um espaço físico para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de empresas, mas principalmente de desenvolvimento de pessoas, seja explicando, seja fazendo essas pessoas se desenvolverem profissionalmente, seja criando uma escola, seja dando o tipo de informação que elas precisam para conseguir ser profissionais do futuro. Então, Concórdia tem uma representatividade muito grande, sim. Eu acho que tem uma questão cultural muito forte. O povo daqui é um povo que
trabalha, que não se acomoda, que não entra numa, tá tudo bem, vamos ficar como tá, então assim, vamos aproveitar que tá tudo bem e vamos evoluir. Então acho que isso posiciona a Concórdia um diferencial importante. Ô, Thiago, muito obrigado. Imagina, obrigado você, eu estou à disposição, quero voltar aqui várias vezes e ter outros papos aí sobre esse tema, porque é algo que não só tem muito assunto, mas que cada semana você pode ter certeza que vai ter um lançamento novo. E a gente fica feliz com a presença do Thiago e fica feliz quando as pessoas retornam e dizem o seguinte: que bom que vocês estão trazendo assuntos novos, pessoas que acrescentam conhecimento aos nossos. E é esse o objetivo do canal da NDPZ. Agradecemos ao Thiago, agradecemos a disposição de estar conosco aqui nessa viagem de descanso aqui para a Concórdia. Lembrando que nós sempre temos conteúdos novos, você pode nos acessar no YouTube, nas redes sociais, também no nosso endereço, no nosso portal, né? E ter acesso a esses conteúdos e a outros também. Sempre lembrando que o nosso propósito é inspirar para a liderança.